será apresentado o tema Avaliação para a Qualidade da Educação Superior e os Processos Internos e Externos, Atores e Políticas Nacionais. E para a explanação, convidamos a diretora de Avaliação de Educação do Ensino Superior do INEP, professora doutora Cláudia Manfini Griboski. Seja bem-vinda. E convidamos também a pró-reitora de ensino, professora Maria Elizabeth, para coordenar os trabalhos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, Cláudia, a sua presença aqui, enriquecendo as nossas discussões. Nesse momento em que nós estamos aí já também nos preparando para a avaliação do recredenciamento, né, já passamos por 2 etapas ou 3, né, o preenchimento do primeiro formulário, diligência, segundo formulário, e agora aguardando a visita para o recredenciamento. O momento da avaliação é sempre um momento de qualquer avaliação, né, principalmente a avaliação institucional. É um momento em que a gente contribui para a gente pensar a instituição, né, olhar novamente, aperfeiçoar as nossas práticas, aperfeiçoar, dar esse retorno aí com o olhar externo, é muito importante para nós. Nós também já recebemos vários avaliadores para reconhecimento de curso, recebemos também avaliação para o credenciamento da instituição para oferta de pós-graduação lato sensu, avaliação, né, pelos avaliadores. Estamos aí aguardando a conclusão do processo. E agora vamos passar pelo recredenciamento também. Então, esse momento de avaliação institucional externa, para nós, é um frisson, sempre é um frisson, mas nós também estamos aprendendo a lidar com essas técnicas, com esses olhares e sempre buscando aperfeiçoamentos aí nas nossas fragilidades. A sua visita aqui hoje, então a sua palestra aqui hoje para nós, assim, é um momento muito oportuno, né? E essa comunidade que aqui está são pessoas que vão nos ajudar aí a estar reproduzindo, né, todas essas discussões, formando massa crítica, para a gente estar aí cada vez mais perseguindo mais qualidade na nossa instituição. Então, te agradecer mais uma vez a presença e eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui do currículo da professora Cláudia, tá? Professora Cláudia, então, é pedagoga, com especialização em gestão escolar, mestre em engenharia de produção na área de qualidade da gestão pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em educação pela Universidade Federal de Brasília, professora adjunta da UNB, diretora de avaliação da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do INEP, né, Anísio Teixeira, e presidente da Rede Ibero-Americana de Avaliação da Qualidade da Educação Superior. Tem experiência em docência da educação básica e superior, desenvolve estudos e pesquisas sobre avaliação, é membro do grupo de estudos e de políticas de avaliação da educação superior, da UNB, e do grupo de trabalho de políticas da educação superior, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, GT11 da ANPED. Membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, e da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação. Coordena a implementação dos programas governamentais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAI, Sistema de Avaliação de Escolas de Governo, SAEG, Sistema de Acreditação Regional do Mercosul e o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, Revalida.
Com esse vasto currículo, é uma honra recebê-la, nossa instituição. Passo a palavra para você. Obrigada, professora Maria Elizabeth. Foi uma grande satisfação poder estar participando de um momento de reflexão aqui no IF Sudeste de Minas Gerais. Nós nos encontramos, né, no Forgrade, em alguns eventos regionais e também no nacional, e a gente combinou algumas vezes essa agenda até que a gente conseguiu concretizar, mas para mim esse momento ele representa uma grande oportunidade também de refletir sobre a política do ponto de vista de quem a faz, né? Porque na coordenação de um processo amplo como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a gente precisa desses momentos de interlocução justamente para alimentar o trabalho que a gente faz no dia a dia. Afinal, é o motivo pelo qual existe a ação como uma política pública no nosso Estado. Então, do currículo foi apresentado, eu acho que você me apresentar como professora, eu já fui de Secretaria Municipal, Estadual de Educação, diretora de escola. Eu acho que essa experiência na escola é aquela que a gente nunca esquece, é aquela que a gente sempre lembra quando a gente vai fazer a implementação da política e diz, será que isto realmente chega na escola? Então, da mesma forma, quando a gente olha para os sinais, a gente tem que pensar, será que realmente esse instrumento de avaliação, essas estratégias que nós estamos utilizando, ela está alcançando a busca pela qualidade, o resultado que a gente espera da formação dos estudantes? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer a todo momento. Em especial, um momento em que o INEP, como uma instância... Vou ficar em pé que não consigo ficar sentada. O INEP é uma instância que produz muitas avaliações, né? Se a gente olha desde a educação básica até a educação superior, a gente vive um momento de muitas avaliações. E o que a gente discute internamente no INEP é qual o tempo que nós temos de refletir sobre esses resultados e produzir informações e estatísticas que orientem as ações que estão sendo desenvolvidas nas instituições. Então, também nós precisamos conhecer para poder revelar alguns dados e induzir a qualidade, porque eu gosto sempre de conceber a avaliação como aquela que é indutora de qualidade. Não é à toa que, quando eu defendi a minha tese, eu disse, eu não sei se eu vou continuar no cargo quando eu terminar, porque eu perguntava, a avaliação é regular ou é induzir qualidade? Era essa a pergunta que eu fazia. Será que a gente concebe a avaliação só para fins de regulação, ou a gente consegue enxergar a avaliação como aquela que orienta a mudança das nossas ações? Na verdade, o resultado é que a gente pode até fazer as duas coisas, né? Mas faz muito mais regulação do que induzir qualidade. Então, com certeza, a preocupação é com o momento da avaliação, com o resultado da avaliação, mas não é com o processo. Então, essa... Tem um passador ou você pode... Você passa? Tá bom, obrigada. Passa para mim. Então, a gente precisa entender a avaliação nesse processo de ensino e aprendizagem. Eu quero que esse dia, essa tarde, seja uma conversa informal. Então, vocês fiquem bem à vontade para a gente estabelecer um diálogo e tentar esclarecer ao máximo as dúvidas ou o que vocês queiram mais saber, porque eu escolhi algumas coisas, mas dentro do que a gente faz no INEP tem tantas que não dá para a gente, em uma tarde, conversar sobre tudo, 2 horas, conversar sobre tudo que a gente faz lá. Mas eu queria começar com essa charge da Mafalda, porque eu gosto muito da Mafalda, porque é justamente a reflexão, né? O que é ensinar, aprender e avaliar. Quer dizer, não tem quem ensine se não tem alguém que aprenda. E não tem avaliação se não tem um processo ensino-aprendizagem. E principalmente quando a gente vai organizar exames como o ENAD ou um instrumento de avaliação, será que os alunos olham para a gente e pensam, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Ela pergunta por quê? Porque a gente estabelece uma régua. A gente estabelece a medida e quer que ali caiba tudo, né? E, na verdade, cada um tem um ritmo, a instituição também tem um ritmo de desenvolvimento. Vejo o caso dos institutos, uma aprendizagem muito grande, um tempo curto e uma expansão. E nós também temos que aprender qual é o funcionamento e dentro daquela regionalidade, da cultura local. Então, isso não é fácil aprender em um sistema de avaliação que é nacional e que tem por princípio usar o mesmo instrumento de avaliação, que a gente chega a chamar de matricial. Por quê? Porque avaliar também é comparar. Não tem como a gente fazer uma avaliação
se não comparar com as outras realidades para poder estimar, né, a média, o alcance de cada instituição. Então, quando a gente vê que avaliar também é comparar, a gente precisa saber eleger os indicadores, eleger o que a gente quer avaliar, mas que esses indicadores perpassem todas as realidades. No âmbito do público e privado, a gente vê muito essa discussão, né? Será que não teríamos que ter um sistema só de institutos, só dos institutos, sistema de avaliação só para os institutos? Ou um sistema de avaliação só para as públicas, já que o mantenedor é o Estado? Ou só para as privadas? Essa discussão a gente já fez algumas vezes. Mas nós não conseguiríamos alcançar um panorama da qualidade da educação nacional se nós não tivéssemos um sistema único. A gente tem que reconhecer as diferenças, tem fatores externos, tem diferenças que são colocadas pelas categorias administrativas e até pela organização acadêmica. Mas, se fizermos diferente, nós vamos estar criando paralelos com relação à qualidade. Então, a gente precisa mesmo desenvolver um sistema que alcance todos esses indicadores. Então, esse tamanho do nosso país é que mostra o desafio. Então, quando a gente olha uma realidade de 2.391 instituições de educação superior, onde 195 delas são universidades. Olha que percentual pequeno. Nós temos aí 8,2% que representa a categoria universidade, aonde tradicionalmente, pelo critério do que seja uma universidade, é nessa instituição que se faz ensino, pesquisa e extensão. Inclusive para as faculdades, até então se admitia que não precisava nem fazer pesquisa, é só o ensino e a extensão. Então, vejam que, embora tenha 8,2% de instituições, representa mais de 50% das matrículas. Então, a gente tem que ver também o alcance dessa instituição. Em termos de matrículas, é a maior, mais da metade. Mas um universo de faculdades, 2016 são faculdades, são instituições pequenas, isoladas, e que têm sentido naquele local, naquela região. De uma avaliação que ia acontecer no norte do país. E era um desafio formar essa comissão, porque os avaliadores teriam o seguinte trajeto. Eles teriam que ir de avião até Belém. Em Belém, eles iriam pegar um táxi aéreo até uma cidade próxima, onde não tinha aeroporto, eles iam descer num campo de futebol. Lá nesse campo de futebol teriam 2 motos, esperando os 2 avaliadores, que já estavam orientados a ir com uma mochila, porque não teria como carregar a mala, e andariam de moto cerca de meia hora, iriam até o porto, pegar um barco para andar mais 4 horas, para chegar até o local onde iria ser credenciada uma instituição para oferta de educação à distância. Qual a riqueza disso? Para alguns pode perguntar, para que tudo isso? É uma só. Mas é o motivo pelo qual a gente concebe a inclusão social. É ali com aquela instituição, com todas essas dificuldades que um sistema nacional precisa alcançar, que a gente está fazendo a inclusão, a interiorização e dando a possibilidade, a oportunidade de que uma pessoa tenha acesso à educação superior que talvez nunca tivesse, se não tivesse sido credenciada essa instituição naquele local. Então é com esse olhar assim de grandeza, mas de especificidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo chegar? É assim que a gente vê também o Instituto Federal. É grande, hoje tem uma representação e uma expansão que está acontecendo, mas tem uma especificidade que o Sistema Nacional precisa alcançar. Alcança por meio dos avaliadores, e a gente sabe que esse eu vou falar um pouquinho depois, a dificuldade que é a questão da concepção, do entendimento, mas essa dificuldade a gente vai superando, com o tempo que vão se implementando as avaliações.
Pode passar? Então, o desafio é 32 mil cursos de graduação, mais de 7 milhões de estudantes, todos devem ser avaliados pelo ENAD ou nas avaliações de cursos. Então, a gente precisa alcançar esse universo todo. Pode passar, por favor? Dessas 2.391 IES no Brasil, então 8% são universidades, como eu já falei. Pode passar mais um. E aqui a gente vê a representação dessas instituições em nível de gráficos. Pode passar rapidamente, e número de matrículas, como eu já destaquei antes, a grande maioria em universidades. Pode passar, por favor. Olha lá os IFETs. Volta um pouquinho. Olha lá os IFETs, a representação. IFETs, CEFETs, que ainda tem um CEFET só, mas ainda aparece os IFES ali. 2, né? 2. Então, a representação ainda é muito pequena, mesmo em termos de matrículas, você vê a representação pequenininha ali. Pode passar? O Sistema Nacional de Avaliação, então, eu quero chamar o destaque para momentos como esse que estão acontecendo, onde eu vou enfatizar também a questão da autoavaliação. Se a avaliação externa, ela é importante, mas a avaliação interna muito mais. E é assim que se consolidou a cultura da avaliação no âmbito dos sinais. Primeiro, realizar um bom processo de autoavaliação e, ancorado nesse processo de autoavaliação, a avaliação externa. Só que o que aconteceu? Uma análise de 11 anos dos sinais, que é o que a gente está fazendo, vários estudos agora sobre os 10 anos que se passaram, e agora com 11 anos, o que nós vamos projetar para os próximos 10 anos. Que, embora esteja na concepção do sistema a autoavaliação, desenvolveu-se muito pouco. Porque se garantiu a institucionalidade de uma comissão própria de avaliação, uma portaria designando, né, os professores e a comunidade acadêmica representante, mas as ações elas foram muito pouco desenvolvidas ou muito pouco utilizadas pela gestão para garantir a continuidade dessas ações de autoavaliação. Então, o que acontece na mudança do instrumento institucional? Traz a ênfase na autoavaliação. E agora a instituição tem que se posicionar sobre os processos de autoavaliação que realizam e qual foi o impacto das avaliações externas nos processos de autoavaliação e nas tomadas de decisão da instituição. Então vejam que com isso muda um pouquinho o foco, com esse olhar que agora só vem a avaliação externa, mas tem um conceito de trabalho da avaliação interna. Me perguntaram em outra palestra outro dia, assim, mas professora, passou 10 anos de sinais e só agora vocês estão olhando para a autoavaliação? Eu disse, não é bem assim. A autoavaliação está na concepção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Mas agora que passou a ser cobrado pela avaliação externa, aí começa a ter valor. Então, tudo aquilo que não é avaliado, muitas vezes não tem o devido valor, a devida atenção dentro da instituição. Quando passa a compor um indicador, um instrumento, uma estratégia de avaliação, aí passa a ter o cuidado esperado e a necessidade de desenvolver dentro da instituição. Pode passar? As instituições são avaliadas para a obtenção dos atos de credenciamento e recredenciamento, né? A Maria Elizabeth que falou, vocês estão agora recebendo avaliação de recredenciamento. No caso das públicas, este pode ser o primeiro ato, porque as instituições são credenciadas por decreto. Então, não tem uma avaliação para fins de credenciamento. As privadas têm uma avaliação para fins de credenciamento. Vocês assistiram a matéria do Fantástico no domingo? Então, o que aconteceu ali? Tem uma repercussão muito grande de uma faculdade de medicina que ela não deveria ter sido autorizada. E não pelo Ministério não teria sido autorizada. Foi judicialmente que obteve a orientação de ser autorizada. E agora está sendo cobrada a questão da qualidade. Então, sem dúvida, você ter um sistema de avaliação que aponta a qualidade já no credenciamento, você garante que a oferta dos cursos ali já tem uma qualidade maior para a formação. Então, os atos de credenciamento e recredenciamento, e mesmo a transformação de status de faculdade para centro universitário e para universidade, só são possíveis a partir de uma avaliação institucional. Pode dar mais um? Para fins de cursos, atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, que atribui o CC, chamado conceito de curso.
institucional, o CI, e de curso, o CC. Da mesma forma, as públicas têm autonomia para autorizar um curso, para iniciar um curso, não tem avaliação. As privadas passam por uma avaliação inicial. O que acontece muitas vezes é que, por uma demanda não bem estimada, quando a gente vai avaliar um curso para fins de reconhecimento, que seria o ato que chancela a entrada no sistema, o curso já não existe mais. Isso acontece muito, principalmente nos institutos, porque tem uma demanda local e ela se extingue, é aquela necessidade. Então a gente precisa também estimar essa continuidade dos cursos, porque aí sim você tem um ciclo avaliativo e a continuidade da melhoria da qualidade. Então claro que a gente precisa entender até que ponto esse curso não teve continuidade, porque não teve mais demanda, ou ele se extinguiu porque não tinha acesso por falta mesmo da qualidade. Mas é um prejuízo para o aluno, porque para obter o reconhecimento, para ter o diploma, o curso tem que estar reconhecido. Então acontece muitas vezes a gente ir avaliar um curso que não tem mais nem funcionamento, mas a gente tem que ir lá para poder dar o ato de reconhecimento do curso. Essa análise da demanda, da pertinência, da relevância desse projeto que está sendo criado na instituição, ele precisa ser muito bem discutido na instituição, né? Por que vamos criar esse curso? Às vezes ele é um projeto mais do professor do que um projeto que vai atender à necessidade daquela região ou atender a população. Então a gente precisa discutir também se ele está vinculado ao PDI da instituição, à missão da instituição e à necessidade regional e local. Também dos estudantes, então, pode clicar mais um, a gente tem a avaliação do ENAD, que atribui o conceito ENAD. Nem todos os cursos fazem ENAD. A grande maioria agora está centrada justamente nos tecnológicos. A gente está vendo assim que a expansão e a participação no ENAD, a cada ano cresce mais as áreas tecnológicas participando do ENAD, porque tem uma regra, que é ter no mínimo no país 100 cursos e 2.000 matrículas. Então, quando os cursos alcançam esse patamar nacional, ele entra para participar do ENAD, a gente constrói as diretrizes de prova, homologa, cria as comissões assessoras e começa a fazer a prova da área. Esse ano tem 2 cursos tecnológicos que entram como novos, está entrando também bacharelado em teologia, como um curso novo. E assim, teologia, por exemplo, a discussão nacional é muito grande. Porque eu tenho recebido delegação de padres, bispos que querem saber como que a gente vai avaliar a teologia, porque entendem que é uma avaliação de religião, a gente não vai avaliar a religião. A gente vai avaliar o perfil do bacharel em teologia. Teve até um deputado que ligou outro dia e queria saber como é que ia ser essa avaliação, porque o gabinete dele estava cheio de gente querendo saber da avaliação de teologia. Sim, nós vamos avaliar segundo as diretrizes que já foram publicadas. Expliquei para ele, ele disse: professora, a senhora me desculpe o que eu vou lhe dizer, mas a senhora vai ser excomungada. Aí eu disse: não vou. Sabe por que eu não vou? Porque Deus está vendo. Deus está vendo que é uma política pública, que tem importância, que a gente precisa avaliar para garantir a qualidade também do bacharel em teologia. Então, não, é demanda local que tem que atender, mas assim, o que eu quero explicar com esse exemplo é que a gente precisa conceber a avaliação como política pública, que essa política pública vai garantir um parâmetro de qualidade nacional e vai orientar para que esses cursos aconteçam no país todo segundo uma mesma diretriz. Porque qual é a linha mestra de toda a produção, seja dos instrumentos de avaliação, seja das provas do ENAD? São as diretrizes curriculares nacionais. Então, se nós não olharmos para as diretrizes curriculares nacionais, o perfil de egresso e os objetos de conhecimento daquela área a ser avaliada, a gente vai ficar muito distante do que é a formação que a gente espera. Então, esses 3 elementos, eles são fundamentais, seja na avaliação em loco, como na construção de provas do ENAD. Pode passar? Para tudo isso, a gente tem, então, quais são as finalidades finais? Finalidade primeira, melhoria da qualidade da educação superior. É o que a gente espera quando constrói as estratégias e instrumentos de avaliação. Orientar a expansão da oferta.
dizer, olhar para o resultado do curso e enxergar se ele está tendo uma capacidade, uma qualidade no seu desenvolvimento e que a gente, inclusive, amplia em outro local, em outro camping, né, em outra região, porque entende que já tem uma estrutura de um curso que tem um oferecimento de qualidade. O aumento permanente da eficácia institucional e efetividade acadêmica e social. Quando a gente olha essa finalidade, eu enxergo a importância de uma gestão comprometida. Então, quando a gente vê um resultado da avaliação, a gente consegue enxergar a eficácia da instituição naquele local e da sua missão. E a efetividade acadêmica e social são os nossos projetos. É tão bom a gente, quanto docente, né, a gente olha para aquele relatório de avaliação e consegue ver a qualidade ali colocada e a estratégia do que foi implementado pelos docentes, quer dizer, revela a capacidade também de toda a comunidade acadêmica. A promoção e aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da instituição, a responsabilidade social que é de interagir com a sociedade e realmente atender a expectativa daquela população local. A responsabilidade social, aliás, é uma das mudanças que a gente traz recente no instrumento e que está agora em consulta pública em função da área da medicina, que a responsabilidade social sempre esteve vinculada à instituição. Então a gente avalia na política institucional, dentro do instrumento de avaliação, a responsabilidade social da instituição. Só que o que a gente está percebendo? O curso também tem uma responsabilidade social. Então, um dos indicadores que está em consulta pública agora, provocado pela discussão da formação na área da medicina, do programa Mais Médicos e da DCN de medicina, é a inserção de um indicador que vai tratar da responsabilidade social do curso. Quais são as ações de extensão, de relação com a comunidade que é desenvolvido pelo curso e que, por isso, então, ele pode ser avaliado e obter um bom resultado. Pode passar. Os princípios dos sinais, então, segundo a legislação, é a responsabilidade social, como eu já falei, o reconhecimento da diversidade do sistema. Então, embora seja um instrumento matricial, embora tenham estratégias amplas de avaliação de um sistema nacional, a especificidade precisa ser garantida. Então, quando a gente fez o documento orientador dos institutos e trabalhamos uma capacitação com todos os avaliadores específica junto com a CETEC, nós buscamos justamente voltar o olhar do avaliador para a especificidade que tem os institutos. Então, reconhecer a sua estrutura, que é diferenciada das outras instituições. O respeito à autonomia, à identidade, à missão, à história da instituição. Quem constrói o PDI das instituições? Quem é que faz o projeto pedagógico dos cursos? Nós ficamos muito tristes quando a gente faz um estudo no INEP, porque o INEP é um instituto de estudos e pesquisas, não é só... Aplica avaliação, mas é estudo e pesquisa. E cada vez mais a gente tem difundido junto aos servidores, que são pesquisadores, que eles precisam analisar os relatórios e devolver essas pesquisas para que sejam aprofundadas pelas instituições. Então, quando a gente vai analisar algumas amostras de projetos pedagógicos, às vezes a gente encontra o mesmo projeto. É tão fácil copiar e colar um projeto. Na hora de desenvolver, muitas vezes ele não vai dar certo, porque não está atendendo, né, aquela necessidade. Um exemplo que eu costumo dar é, agora recente, nós fizemos um estudo sobre internacionalização, que é um indicador que está colocado no instrumento de avaliação como um indutor de qualidade. O que eu chamo um indicador indutor? Ele não é obrigatório, mas se a instituição fizer, vai ser avaliado. A gente quer hoje a formação de um sujeito global, que ele se coloque no mundo. Né? Ele pode hoje interagir por redes, a distância, a sua formação, até mesmo a sua profissão, a gente precisa formar para o mundo. Então a internacionalização é um elemento muito importante. E aí nós fizemos uma análise de 232 avaliações institucionais realizadas em 2014 e 2015. O critério de internacionalização, como ele não era obrigatório, nós percebemos que 62% dos projetos não tinha nada de internacionalização. Então, preferiram dizer, nós não fizemos e não tem nada. Então, nem foi avaliado. Dos que fizeram, 40% era um texto padrão, igual. Então, de norte a sul do país, o que eu disse nesse evento que nós estávamos trabalhando e divulgando a pesquisa? Eu disse, os consultores estão sendo pouco criativos.
Porque ainda às vezes contrata alguém para desenhar o projeto e copia e cola coisas iguais. Então é preciso construir aquilo que a gente faz com simplicidade, aquilo que vai crescendo dentro do desenvolvimento da instituição, sem querer almejar algo muito grande que não se possa alcançar, mas dentro da realidade do ideal, daquilo que a gente espera que tenha condições de alcançar. Um conjunto integrado de indicadores com medidas de desempenho do estudante e insumos de regime de trabalho, insumos de qualificação docente, a resposta dos estudantes ao questionário, então a percepção do aluno, então indicadores que vão demonstrando a viabilidade do sistema. Caráter público dos procedimentos dos resultados. É disponibilizado o resultado. E eu acho que em breve a gente vai ter que disponibilizar inclusive o relatório. Porque hoje o relatório é privado, o PI tem acesso, a gestão toda tem acesso, mas não é público para a comunidade. Então, acho que em pouco tempo a gente vai ter que liberar, inclusive, o relatório, quer dizer, disponibilizar para que a sociedade possa se orientar. Né? Eu quero aquele curso ou aquela instituição, porque realmente eu entendo que ali eu vou ter uma boa formação. Também a participação de todos os atores. Quem são os avaliadores dos sinais? São docentes. Tem algum aqui que é elaborador de item? Algum professor que é elaborador de item? Tem algum professor aqui que é avaliador? Então, isso é importantíssimo. Né? Ter professores que se disponham a fazer essa atividade de avaliação, se disponham a participar da construção dos itens de prova, quer dizer, quem faz o item de prova é o professor que está na sala de aula, que está próximo do desenvolvimento curricular, junto ao aluno. Então, tem a participação que a gente tem que ver o outro como um par, né? Então, é aquele que realmente conhece o sistema, conhece as diretrizes. Quem vai avaliar o curso de engenharia civil é um professor da área de engenharia civil. Agora, o tecnólogo, a gente tem uma situação que ainda é a questão da experiência, porque a gente não tem como exigir o professor formado no curso que vai ser avaliado. Isso a gente exige nos bacharelados. O tecnólogo, a gente conta com a experiência. E aí vem uma questão que a gente diz que é de caráter e questão ética, porque todos os professores que são avaliadores do Banco Nacional, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, inclusive colocam uma declaração da gestão ou documentos comprobatórios da experiência na área tecnológica. O que a gente pensa enquanto gestor quando a gente coloca esse critério, ter experiência na área tecnológica? É que a gente não vai encontrar um avaliador que chegue na instituição e diga, eu não sei do que se trata. Eu não conheço essa realidade. Deveria conhecer? Então, a experiência conta e ela é importante, a designação só acontece se tiver experiência. E agora a gente está incluindo mais um critério, criando um indicador de seleção de avaliadores, que será o ISA, que vai contar também a avaliação do curso, que ele é oriundo. Então, se o professor não for oriundo de um curso bem avaliado nos sinais, ele também não vai poder ser selecionado para o banco. Então, usar o próprio sistema de avaliação. A continuidade do processo avaliativo, quer dizer, a cada 3 anos os cursos são avaliados, a gente já pode olhar para a avaliação anterior, aqueles que são novos ainda pode ser pela primeira vez, mas quando você tem mais de uma avaliação, pode olhar para as anteriores e ver as aprendizagens que foram obtidas e estimar melhorias, né, a partir dessa continuidade do ciclo avaliativo. Tudo isso é importante e numa concepção que é formativa, né? Emancipatória, como a gente chama, sistêmica, mas subsidia a regulação. E aí é que vem o grande problema. Todo o resultado da avaliação subsidia a regulação. E aí as pessoas olham para o resultado da avaliação e dizem, eu preciso tirar 3. Porque aí eu tenho o reconhecimento do meu curso, eu tenho a renovação de reconhecimento, e não dá tanta importância para o relatório. Vocês nem lêem o relatório de avaliação, porque o que importa mesmo é o resultado. Então, subsidiar a regulação é uma das finalidades, mas não pode ser a majoritária, não pode ser a primeira intenção de uma avaliação. Subsidia também a supervisão, que tem a finalidade de zelar pela qualidade da oferta, os cursos que entram em protocolo de compromisso, depois de uma avaliação não satisfatória, tem um protocolo de compromisso assumido de 6 meses, 1 ano, estimado entre as partes, e aí tem uma nova avaliação para verificar se foram cumpridos os acordos. E ainda para a promoção da qualidade, que eu entendo, a avaliação que tem que acontecer frequentemente.
A última decisão agora das séries é que a gente tem tido ciclos aí de dispensa de avaliação em loco, né? Cursos que obtiveram bom resultado no ENAD, um bom CPC, e aí são dispensados da avaliação em loco. A decisão agora para a área da saúde é todos os cursos que não tiveram avaliação em loco de 2007 para cá vão ser avaliados. Assim como ano passado, decidiu-se que todos os cursos de direito passaram por avaliação em loco. Mesmo que tivessem tirado 5 no ENAD, tiveram avaliação em loco. Medicina, tiveram avaliação em loco. E pedagogia também. Então, a gente tem uma retomada aí de importância do olhar de toda a integração dos instrumentos sinais pelo olhar do desempenho do estudante e pelo olhar das condições de oferta que é atribuído ao instrumento de avaliação. Pode passar? Que a concepção, como eu disse antes, a formativa tem que um olhar para a avaliação como aprendizagem, o diagnóstico e proposição de ações. Tem que ser processual, né, uma prática evolutiva, o que a gente pode melhorar, e emancipatória, porque quando a gente se conhece, a gente também consegue se emancipar e produzir novas ações. Nós fizemos um estudo dos relatórios de autoavaliação e buscamos analisar 4 categorias. Os relatórios de autoavaliação, que apenas continham informações, então eram 200, 300 páginas de tabelas. Relatórios que tinham informações e tinha uma análise, uma descrição. Só descrevia a tabela, que dava para entender o que estava na tabela. Repetia. Relatório que tinha a informação, a descrição, mas que tinha uma análise, era a 3ª categoria. E a 4ª categoria é que depois da análise ainda produzia uma reflexão e mostrava novas ações. Sabe quantos que entraram na 4ª categoria? 12% apenas. Quer dizer, a maioria fica na análise superficial e não chega a uma proposição, né, a partir do que foi encontrado na avaliação. Pode passar? Aqui só um gráfico, né, do histórico de avaliações das IES. Então, passados 10 anos, a gente consegue ver uma estimativa onde a avaliação institucional ela acontece para decorrência de um ato. Então, é sempre da necessidade de um recredenciamento. Então, ela vai acontecer a cada 5 ou 10 anos, a depender da organização acadêmica. A de curso, então a gente começa a ter um número estimado de avaliações por ano. O INEP tem feito cerca de 6.000 avaliações em loco por ano. A gente às vezes tem 100 comissões em uma semana, uma demanda de atendimento de avaliador, de instituição com dúvida, com call center que atende 4.000 ligações por dia. Então, sempre buscando atender para que não reste nenhuma dúvida nesse processo. Pode passar o próximo. Aqui as avaliações do ENAD, que a gente precisa entender visto do ponto do ciclo avaliativo. Pode clicar mais uma. Aqui os estudantes avaliados, então, por área, a gente vai ver aqui que tem o registro histórico dos sinais, ele demonstra a análise dessas curvas aqui. Até aquele ápice ali no 2009, nós tínhamos uma avaliação dos estudantes que era amostral. Então, era ingressante e concluinte e era amostral. Em 2009, até por pedido das instituições, vocês estão selecionando justamente os que não são muito bons, e aí a gente está ficando prejudicado. Bom, vamos lá, mais um desafio. Vamos fazer censitário? Então, censitário. Todos ingressantes e todos concluintes. O número de estudantes foi lá em cima. No ano seguinte, com o advento do Enem, a portaria 40 diz que não tem mais prova para ingressante e agora os ingressantes são avaliados a partir dos resultados da prova do Enem. Por que essa decisão é importante? Porque vocês vão ver uma mudança agora em 2015 muito grande. O que o ENAD traz de importante? Ele consegue, ou deveria conseguir, estimar o valor agregado do curso ao estudante. Então, a nota do ingressante nunca poderia ser maior que a nota do concluinte. E até 2009, a prova era a mesma, o mesmo instrumento. Então, é aplicar a prova para o ingressante para ele me dizer que ele não sabe e o concluinte para ele me dizer que ele saiba, né? O valor que a instituição conseguiu agregar no conhecimento dele. Em 2010, a gente então, tem a prova do Enem e não tem mais a prova do ingressante. O que a gente faz de 2010 até agora? A gente faz uma média. Então, a média dos ingressantes que tem nota do Enem
comparada às notas dos concluintes. Média é média. Então, a gente nunca vai ter a realidade do estudante. A partir de 2015, este ano, nós temos uma nova fórmula que deverá, agora a nota técnica no próximo mês vai ser lançada, aonde nós vamos identificar a nota individual do ingressante no Enem e o concluinte no ENAD. Então, está sendo feito TRI para que a gente possa comparar os valores das provas por área de conhecimento no Enem, fazer as comparações com a nota do concluinte e a gente poder ter o valor agregado individual. Por que só agora a gente consegue fazer isso? Porque em 2010 a gente começou a coletar no censo da educação superior o CPF do estudante. Antes a gente não tinha. O estudante se inscrevia com o CPF do pai, da mãe, então não tinha como identificá-lo. Agora a gente pode buscar pelo CPF a nota do concluinte e busca a nota do Enem. De 2009 para cá é comparável e a gente consegue fazer essa estimativa. Então, de fato, o Sistema Nacional ele vem se enriquecendo, né, de outros elementos, de outras informações. Você tem que primeiro criar a informação, criar a base de dados para depois poder usar ela nas avaliações. Então, vem sendo enriquecido de outras informações que vão cruzando alguns dados. A gente chega a perceber agora que, às vezes, o censo da educação superior, como a gente calcula por áreas, o ano 1, ano 2 e ano 3, parece que o professor doutor ele é mais vinculado ao curso que vai ser avaliado no ano e ele começa a migrar. Isso não é possível, a gente tem que ter uma certa permanência também do professor. Então, a gente começa a cruzar as bases agora com o censo da educação superior para poder encontrar algumas fragilidades nesse sistema de informações. Então, veja, pode passar o outro. Como é que o ciclo avaliativo acontece? A gente tem as áreas do ano 1, que é saúde, ciências agrárias e áreas afins. O ano 2, ciências exatas, licenciaturas e áreas afins. O ano 3, que são as ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins. Então, a gente está no ano 3 agora, do ciclo avaliativo. E o ano que vem a gente começa de novo o ciclo dos 3 anos. Por que quando a gente calcula o IGC, a gente olha para os 3 anos para trás? Porque a gente olha o ciclo avaliativo como um todo. Então, depois eu vou mostrar o que é o CPC e o que é o IGC, para vocês entenderem que a gente tem que ter a ideia de ciclo avaliativo. A instituição carrega o IGC por 3 anos. Se ela tiver um IGC baixo, um 2, em virtude de um curso que não foi bem avaliado no ano 3, ela só vai recuperar dali a 3 anos, porque a gente sempre vai olhar 3 anos para trás para poder enxergar os cursos todos do ciclo avaliativo. E olha os eixos tecnológicos. Então, a gente tem esse ano gestão, negócios, apoio escolar, hospitalidade, lazer, produção cultural e design. Tecnológico, então, já é um número considerável de áreas. Em número de cursos também, são 27 áreas avaliadas. Eu digo que lá na DAES a gente faz cerca de 30 Enems por ano. Porque se a DAEB faz um Enem, a gente faz uma prova igual para cada área do ENAD. Então, tem que construir, testar e produzir os itens suficientes para cada uma dessas áreas. Pode passar? Para a construção dessas provas e dessas áreas avaliadas, a gente tem que acompanhar a evolução também do conhecimento, né? A evolução das metodologias de ensino. O que esse gráfico mostra? Que muitas vezes a gente fica parado no tempo e não evolui em termos de metodologias de aprendizagem, e isso se repercute nos exames, né? Que ele olha para a tela e está procurando alguma coisa para clicar, que na verdade hoje não existe. Então, não há ícones nenhum para clicar. Isso é o quadro. Às vezes a gente continua com a mesma forma de ensinar, e aí a prova do ENAD ela já está a nível de interpretação, ela já está a nível de outras habilidades e competências, como diz a própria legislação, que todos os itens são de interpretação. Então, a gente precisa também evoluir a partir das metodologias e entender qual é o perfil dos nossos estudantes de hoje. Pode passar? Esse perfil do estudante, que a gente está acostumado no nosso tempo de formação, é um estudante que tinha um histórico escolar de inclusão social, quer dizer, já sabia que ia cursar a educação superior, a mãe cursou, o pai cursou, o tio, então tinha um histórico de inclusão e de caminho para chegar à educação superior.
O perfil que a gente tem hoje, pela última análise do perfil dos estudantes do ENAD 2013, 29% dos estudantes é a primeira geração de escolaridade superior. Pai e mãe não tiveram acesso à educação superior. Então, a gente está falando de um outro perfil e a gente precisa mudar essa relação com o estudante. O perfil que a gente está acostumado a trabalhar é um perfil que tem a segurança na escolha profissional, eram áreas mais rígidas, mais tradicionais, tinha a segurança de continuar a profissão do pai, a profissão da mãe, às vezes até por modelos, tinha uma certa motivação, a faixa etária esperada e recursos financeiros estáveis, começava e sabia que terminava o curso, não tinha problemas de permanência no curso. Pode passar. Qual é a nossa realidade hoje? A escolha do curso é circunstanciada no perfil. Então, não é raro o estudante que não se encontra quando começa o curso. O professor tem um trabalho para que ele possa, ver qual é a sua verdadeira direção profissional. Ele tem uma especificidade, ele já quer algo mais, As dificuldades para conciliar o trabalho e as atividades acadêmicas é o aluno trabalhador. Ele vem à noite, cansado de uma jornada de trabalho, e a gente tem que lidar com esse perfil que está chegando à nossa instituição. E quando é durante o dia também, ele se desdobra muitas vezes para cumprir essa agenda, essa jornada de trabalho, para ajudar também em casa. Não dispõe de tempo e espaço e condições para estudar. Os cursos, a sua grande maioria, é noturno. E aí vem uma mudança imprescindível nas diretrizes curriculares nacionais que acontece agora, à luz do acontecimento na formação de professores e na medicina, que são as mais recentes que foram modificadas. O estágio. Onde o nosso aluno faz estágio? Se ele trabalha à noite, tem o local adequado para ele fazer a prática, muitas vezes não está disponível. Então, nós precisamos criar estratégias de que eles façam o estágio de acordo com o seu perfil. Um exemplo bem clássico disso é a própria formação de professores. Se a gente olhar, a maioria dos cursos de pedagogia funciona à noite. As licenciaturas funcionam à noite. Os cursos, mas é durante o dia que teria condições de oferta de estágio. Então, o que um aluno de pedagogia faz? Ele vai fazer da forma que é possível o estágio, educação de jovens e adultos, e depois ele vai atuar com a criança. Perfil completamente distinto do que ele estava na sua formação. Então, encontrar o estágio adequado ao perfil profissional também é um grande desafio nosso. E a primeira geração de escolaridade, como eu disse antes, que é o que nós temos visto, um fator de inclusão, pessoas que não tinham acesso à educação superior, que hoje têm, por meio das várias políticas que estão sendo implementadas. Essa é a diretriz curricular, que hoje é para todos os cursos. Depois, claro, tem os desdobramentos específicos. Mas a diretriz curricular, ela traz qual é o perfil. No âmbito dos cursos tecnológicos, tem muitos cursos que não têm diretrizes curriculares. E aí há uma diversidade também de novos projetos, de novas áreas, que eu confesso para vocês que às vezes eu não sei como é que eu junto uma comissão de avaliadores. Estatística industrial. Vou pegar um avaliador de estatística e um de química industrial. Tem novos modelos, se colocam também, são perfis tão circunscritos, perfis específicos e que demandam que a gente tenha também uma estruturação para atender a essa nova conceituação. E às vezes são 4, 5 no país. Então, quando vai crescendo em termos de solidez de número de cursos, vai crescendo a necessidade de ter uma orientação nacional. Então, muitos cursos já estão aí com áreas, com 50, 60 cursos, que já requer uma organização das instituições para ter uma diretriz curricular nacional. A postura reflexiva, crítica, proativa, expressão de criatividade, quer dizer, o perfil profissional requer que a gente veja em uma diretriz curricular, uma organização de curso, essas habilidades. Capacidade para tomada de decisão, compromisso social, ético, político, atuação em grupos e redes. Cada vez mais a gente vê o estudante individualizado, aquele estudante que não quer fazer trabalho em grupo, que prefere fazer sozinho. É a vida dele, no computador sozinho. E nós temos que estabelecer essas metodologias, porque esse aluno depois vai ser um gestor. Ele vai dirigir uma equipe.
E ele vai ter que trabalhar com grupos, ele não pode trabalhar sozinho. A profissão requer essa interação grupal, essa discussão, né, entre os seus pares. Então a gente precisa também criar essa, como diretriz curricular, essas habilidades nos estudantes que eles possam também interagir. E a busca do aprimoramento contínuo, né, na área e na profissão, sempre utilizando novas técnicas. Pode passar? Aí olha essas carinhas, e quando eu resolvi colocar essa transparência, eu estou imaginando ali os alunos do ENAD. Uns ali estão sorrindo, acho que não sabem o que vai acontecer. Alguns sabem o que vai acontecer, estão achando que vai estragar o dia do domingo, o dia do futebol, o dia do lazer. Outros, alguns assustados, porque a gente ainda não discute o exame nacional como uma prática que vai acontecer no curso. Quer dizer, parece que é no último ano, quando tem ENAD, quando aquela área vai ser avaliada, surge um professor e diz: vocês vão ter ENAD no dia 22 de novembro, viu? Mas que perfil profissional é esse que não entendeu a importância da avaliação? Então, tem resistências dos estudantes, mas a gente sempre busca trabalhar esse tema como um nível de conscientização do estudante para com a avaliação. Um profissional que não entende a importância da avaliação também tem uma falha na sua formação. Então, a importância de discutir isso com todos os professores. Não é só um professor, ou é só a CPA, ou é só a pró-reitora que lembra que vai ter ENAD, mas os professores precisam entender o conceito dessa avaliação, a concepção do ENAD, que deixa um legado para os outros que virão. Quem está saindo, mas e os outros que virão, que é o demonstrativo da qualidade daquele curso. Para ilustrar isso, eu sempre digo que a gente fez uma melhoria no ENAD, que todo ano tem ENAD, e a gente começa a analisar o que fazer para melhorar a aplicação. E eu fui uma vez numa capacitação de fiscais e fiquei horrorizada. Disse: gente, são essas pessoas que vão cuidar da aplicação da prova, perguntas básicas de aplicação de prova, junto com a aplicadora. E aí nós colocamos uma coisinha a mais. Disse: não, para cuidar de ENAD, para ser fiscal de ENAD, obrigatoriamente tem que ter formação superior. Não pode mais admitir nível médio, uma prova de educação superior é o concluinte, e a aplicadora vai, na sua seleção, exigir educação superior. Achei que eu tinha feito uma grande coisa. No ano seguinte, inúmeras queixas depois da aplicação, de que o fiscal dizia para o estudante: não precisa fazer a prova, assina e vai embora. Não acontece nada com você. O fiscal do ensino médio não sabia disso. Jamais ele ia fazer esse tipo de orientação. Então, isso demonstra que, muitas vezes, a falta de conhecimento sobre o ENAD, ou a resistência do estudante ao ENAD, ela está pela falta de estratégia de trabalho que a gente faça com ele. E da motivação, inclusive, dos docentes para com essa avaliação, que é construída por todos nós. Então, o ENAD está aí, a gente precisa ler os marcos legais. Hoje já há um movimento muito grande de responsabilização com o estudante, dizendo que tem que colocar a nota dele no histórico para responsabilizar ele, porque ele está prejudicando o curso. Eu acho que isso não tem como dar certo. Quer dizer, nós vamos responsabilizar o estudante com uma nota, quando a gente faz a avaliação da aprendizagem durante toda a formação dele, e uma nota é a nota que nós vamos... Então, nós vamos transformar a avaliação como punitiva e não como formativa, que é a concepção. Então, a gente precisa entender o ENAD dentro dessa lógica do sistema de avaliação, que se não tivesse o ENAD, a gente talvez estivesse sendo... E cadê o discente nesse papel todo da avaliação? Estudante, curso e o discente. O que ele percebe disso? Então, a importância do marco legal, que diz da obrigatoriedade. A obrigatoriedade hoje é, inclusive, com o questionário. O estudante pode até fazer a prova. Se ele não preencher o questionário, ele não pode ser diplomado. Também está na condição de habilitação, porque o questionário é uma informação riquíssima das condições de oferta do curso. Por exemplo, ele vai dizer, o curso oferta iniciação científica. Aí a gente pergunta para o estudante: você participa de atividades de iniciação científica? Ele diz, sim. Aí a gente faz uma outra pergunta: e contribuiu para a sua formação? Ele diz, não. O
Que tipo de atividade de iniciação científica era essa? Às vezes apoiando nas atividades burocráticas do professor. Será que ele estava exatamente fazendo iniciação científica? Então a gente quer saber, faz e isto auxilia a formação, isso traz qualidade para a formação? Então perguntar para o estudante sobre como acontece a oferta do curso também é um retorno de que a condição de oferta está bem desenvolvida na instituição. Então, como avaliar é importante, tanto na definição dos objetos de conteúdo que vão na prova, como também nas estratégias e metodologias desenvolvidas pelo professor. O exame, a intenção dele é ser visto no conjunto dos instrumentos de sinais e não de forma isolada. Porque diz que não pode usar só o resultado do ENAD, mas usar ele agregado aos outros instrumentos de avaliação. Pode passar? E o ENAD não é só a prova. Ele é prova, no dia 22 de novembro esse ano, e ele é o questionário de percepção da prova, ele é o questionário do estudante e o questionário do coordenador de curso, que agora a gente pede que seja preenchido junto com o núcleo docente estruturante. O coordenador responde questões parecidas com a do estudante e a gente cruza essa matriz. Professores, estudantes, então todos vai comparando as respostas. Quais são as dimensões do questionário do ENAD? São 3 categorias de análise. Primeiro, a dinâmica dos processos de ensino-aprendizagem. Há um conjunto de questões, não são mais apenas 2 questões, tem um conjunto de questões que avalia esta categoria. Então, perguntando toda a sistemática de como acontece a metodologia e os processos de ensino-aprendizagem. A infraestrutura e serviços de apoio ao estudante. Então, também é outra categoria importante, se ele tem acesso a laboratórios qualificados, se ele tem as oportunidades, né, de trabalho que ele tem de aprendizagem dentro da instituição. E a terceira categoria, que essa é nova, foi incluída no questionário em 2013, que são as oportunidades de ampliação de formação acadêmica e profissional. Aqui a gente vai ver as atividades que são desenvolvidas de extensão, iniciação científica, internacionalização, mobilidade acadêmica, atividades que ele participa. As dimensões colocadas nesse questionário vão desde o perfil socioeconômico, desde os hábitos que ele tem no ensino médio, que é entender o perfil desse estudante, a opinião sobre as instalações da instituição, os processos de ensino-aprendizagem, as oportunidades e atividades acadêmicas e a contribuição do curso para a sua formação. Então, são questões que vão perguntar desde que, por que você escolheu esta instituição? É porque é gratuita? É porque é próximo da sua residência? É porque é uma instituição que tem qualidade? Então, vai criando uma imagem, uma identidade também da instituição e do curso. Pode passar outro. Esse questionário, por que ele foi aperfeiçoado? Eu diria, a gente vem melhorando a cada ano. Também, pela importância dessas informações, pela importância dessas informações na construção de indicadores de qualidade. Nós estamos hoje trabalhando com o GEIS, que é um grupo de estudos de indicadores de educação superior, buscando construir uma cesta de indicadores, que é novos indicadores que venham a demonstrar, né, a qualidade dos cursos e orientar as instituições. Para além, como eu disse, da questão regulatória, mas com uma atitude de avaliação para orientar a melhoria dos cursos. Então, as informações do questionário, elas são utilizadas na construção desses indicadores de qualidade. O conceito ENAD, que vocês sabem, que é um conceito atribuído ao desempenho do estudante, mas hoje, como a gente tem muitas vezes mais de um local de oferta, é importante dizer que é visto pelo olhar da unidade de observação, é o curso na instituição, no município. Então, se eu tiver mais de um local de oferta no mesmo município, é o mesmo conceito ENAD do curso. Esse conceito ENAD, agregado de informações de infraestrutura, organização pedagógica, essas oportunidades de inserção profissional, essas 3 categorias analisadas no questionário, o regime de trabalho docente, a titulação docente, vão constituir o CPC, o Conceito Preliminar de Curso, como um preditor, um indicador de qualidade. Por que é preliminar? Porque o conceito final de curso é o CC, é o conceito de curso atribuído a partir da avaliação em loco.
o IGC, ele é constituído, que é o Índice Geral de Cursos Avaliados na instituição, da média dos CPCs. Então, é como se eu olhasse para os 3 anos atrás, os cursos avaliados na área da saúde do ano 1, os cursos da licenciatura do ano 2, o curso das ciências sociais do ano 3, todos que têm CPC e faz a média dos CPCs, mais as notas de pós-graduação quando houver, e atribui o IGC da instituição. Então, o IGC é importante também para as políticas, porque ele vai orientar a expansão, né? Pode passar? As mudanças no CPC, então, que eu falei antes, agora tendo esse novo modelo de questionário, tendo as informações do estudante quando fez Enem, então substitui a média da nota do Enem ingressante comparado ao ENAD concluinte. Pode passar? E agora vem a questão do PNE, quer dizer, nós temos um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e já em 2001 o PNE foi que instituiu a necessidade da criação de um Sistema Nacional. Em 2004 foi criado o sistema e agora de 2014 até 2024 os sinais aparecem como estratégia para elevar a qualidade da educação superior. Quer dizer, estratégia para a meta 13 é aperfeiçoar os sinais de que trata a lei, né, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão. Dentro dessas estratégias, além do fortalecimento dos sinais, ele ainda agrega dizendo que é para ampliar a cobertura do ENAD. Então, mais cursos a serem avaliados pelo ENAD. O que a gente já discute é que hoje a gente tem a média de 100, no mínimo 100 cursos no país. Porque quando a gente coloca na curva de Gauss, comparação, a gente tem que ter um número grande de cursos. Então, já está em discussão a criação de novos indicadores de evolução no INEP, de forma que a gente possa desagregar a curva de Gauss e começar a trabalhar por escalas de grupos de cursos, podendo então estimar também o desempenho desses cursos numa escala. Então, ampliar a cobertura também quer dizer trabalhar as estruturas para que a gente possa avaliar um maior número de cursos do que a gente tem hoje. Não sei como é que a gente vai fazer tanta prova, mas contando com os professores para ajudar a construir item. Induzir o processo contínuo de avaliação das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação. Isso aqui é um ganho extraordinário, gente. A CPA no PNE. Vocês têm ideia do que é isso? A gente não imaginava que um dia a gente chegar ao ponto de ter a CPA como uma estratégia do PNE, não é, Curi? Então, é fundamental, realmente, a gente ter a consciência do que a autoavaliação pode contribuir no processo de avaliação externa. Então, é uma estratégia para elevar a qualidade da educação superior, é a meta 13. Pode passar a próxima. Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas por meio da aplicação de instrumento próprio, né, de avaliação, que aqui a leitura que a gente faça são indicadores específicos para avaliar curso de pedagogia. Então, é a atenção para a pedagogia, para a formação de professores. Então, é por isso que o CNE aprovou em 1º de julho as diretrizes curriculares nacionais da formação de professores e vai mexer de novo no instrumento de avaliação. Porque a gente agora vai criar indicadores específicos, contando com o fortalecimento das ações de estágio, da prática profissional docente, dentro também do instrumento de avaliação. Então, é essencial que a gente olhe para o PNE e para as suas estratégias, porque também apontam para a gente os sinais como uma política pública e que pode estar induzindo a qualidade da educação superior. Quando a gente foi aprovada a resolução no CNE, nós fizemos um levantamento no INEP, nós tínhamos 232 processos de novos cursos de licenciatura. Por que eu fiz esse levantamento? Porque o CNE colocou o artigo 22, que diz assim: todos os processos que estiverem em trâmite para autorização deverão voltar aos proponentes. Então, isso quer dizer que todos esses mais de 200 processos voltam para as instituições que estão propondo curso de formação de professores para adequação às diretrizes curriculares nacionais. Então, tem que readequar a essa outra realidade.
Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando a atividade que realizem efetivamente pesquisa articulada a programas de pós-graduação em estrito senso. Aqui também fortalece o conceito de que a pesquisa precisa acontecer. Pesquisa, ensino e extensão, a articulação desse tripé da educação superior. Embora faculdade não tenha exigência de fazer pesquisa, não esteja institucionalizado, tem como a gente pensar numa boa formação se não faz pesquisa, se não tem um campo de atuação, de atividade de pesquisa? Pode não estar institucionalizada, mas com certeza tem um desenvolvimento de pesquisa sendo realizado nessa formação. Substituir o Enem, o Exame Nacional, o ENAD, ao final do ano, pelo Enem, que a gente já faz desde 2010. Mas agora, em 2015, aprimorando, como eu disse antes, contando com a evolução do estudante, valor agregado a partir do desempenho individual do estudante e não mais a média. Pode passar outro? Então, contando com 11 anos de sinais, aqui, ó. Vamos trocando e a gente vai levando. Então, o que a gente hoje trabalha em termos de fortalecimento dos sinais, contando com a experiência dos 10 anos, já no 11º ano de sinais. Primeiro, a necessidade do fortalecimento do base, do banco de avaliadores. Então, isso para nós é um desafio, uma meta também, fortalecer, criando esse indicador de seleção de avaliadores, porque se a gente tem uma boa seleção, a gente já tem um bom ponto de partida, que o ingresso se dava só por titulação, hoje quase todos têm a titulação, tem a experiência, mas a gente precisa de algo mais. Ele tem que ser oriundo de um bom curso, tem que ter experiência docente, está criando outros critérios que vão agregar ao perfil desse avaliador. Formação, experiência e avaliação. A permanente discussão dos indicadores de avaliação, quer dizer, o instrumento está pronto, a gente já fez uma reforma estruturante em 2012, em 2014 a gente trabalhou institucional, agora em 2015 a nota técnica 8 altera de novo alguns indicadores, está em consulta pública a alteração de alguns indicadores de medicina e da área da saúde. Quer dizer, essa atividade é permanente, tem que ser, porque demonstra também a aderência, né, às novas políticas. A ênfase na autoavaliação e na gestão institucional. E a integração ensino, pesquisa e extensão é dada pelos eixos temáticos de acessibilidade. Vocês vão ver que a acessibilidade ela era um indicador, 2, agora ela permeia todo o instrumento de avaliação. Ela é transversal, não adianta falar de acessibilidade física, é acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica nos materiais, dando acesso pleno, né, a que todos possam acessar o conhecimento. Então, pensar a acessibilidade é um conceito de pleno, de universal. Internacionalização e inovação, eu já citei aqui o exemplo de que a gente precisa estabelecer essas políticas de internacionalização, quer dizer, embora seja um contexto menor, a gente tem que pensar no nosso sujeito que está sendo formado, nesse estudante que vai para o mundo e que precisa ter essa experiência de redes e de trabalho também, políticas de intercâmbio, políticas de educação ambiental, questões étnico-raciais, direitos humanos, então pensar nas políticas, grande parte delas ancoradas também em diretrizes curriculares nacionais, mas é motivação para a nossa discussão sobre a inclusão, sujeitos que hoje estão na educação superior, e inclusão e responsabilidade social vinculada não só à instituição, mas também ao curso. Esses eixos temáticos é o que está fazendo a grande diferença hoje nos instrumentos de avaliação. Pode passar? Essa concepção do instrumento, pensando nesses eixos temáticos, ele vai buscar então atender a diversidade dos projetos pedagógicos, dos PDIs, das instituições e a relação desses com os processos de avaliação interna e externa. E aí eu vou citar rapidinho, pode passar? Principalmente com relação ao papel da CPA, né, que a gente tinha falado, Elizabeth, acho importante porque é um trabalho que é mais interno de vocês, é falar dessa importância do trabalho da CPA, mas que agrega o conjunto de professores, estudantes e a comunidade toda da instituição.
Ao produzir um relato institucional, que é o que vai estar no instrumento de avaliação institucional, a instituição precisa rever todas as suas práticas e as ações que foram realizadas decorrentes dos processos de avaliação interna e externa, da autoavaliação e de todas as avaliações das ações institucionais. Então, o relato institucional é algo muito consistente. Então, é uma atividade que ela não é produzida em um dia, uma semana, em um grupo, mas ela vai se construindo a partir das atividades que são coordenadas pela CPA, pelo NDE, pelos colegiados de curso, por todos os grupos que existem na organização da instituição. Pode passar? E aí, alguns indicadores do instrumento de avaliação são específicos da CPA. Que é o que a gente está chamando de meta-avaliação. É avaliar externamente a autoavaliação. Então, para avaliar a autoavaliação, a gente precisa saber qual foi a evolução da instituição a partir dos processos de planejamento e avaliação institucional. Então, a instituição se posiciona no formulário eletrônico sobre esse processo e os avaliadores vão identificar nas ações da instituição se existe ou não. Lembrando que a avaliação institucional e a avaliação de curso, ela é declaratória. Porque a instituição se declara no formulário eletrônico, é a instituição que diz o que ela está fazendo. Qual é o papel do avaliador? Verificar se o que a instituição declarou realmente existe. Ele faz a comprovação. Então, às vezes, a instituição preenche mal o formulário eletrônico, não tem um bom relatório de autoavaliação e na hora da avaliação ela diz para o avaliador: tem mais esse documento aqui. E ele vai dizer: não posso aceitar. É intransigência dele? Não. Ele tem a orientação de não aceitar nenhum documento de última hora. O sistema EMEC está organizado para que todos os documentos sejam postados dentro do EMEC, com antecedência. O avaliador faz uma síntese preliminar obrigatoriamente, ele lê essa documentação toda antes. E ele chega na hora, ele não pode aceitar. O segundo motivo que ele não pode aceitar: antes de chegar no INEP, já teve uma análise. A Secretaria de Regulação da Educação Superior já analisou os documentos, fez diligências quando entendeu necessário e, em cumprida a diligência, fez um despacho saneador e disse satisfatório ou parcialmente satisfatório. Se disse insatisfatório, nem foi para avaliação, mas nas duas opções anteriores foi para avaliação. Se nós aceitarmos a mudança de documentação, de nada valeu aquela análise anterior. Então, quando voltar o processo para lá, que eles vão reanalisar aí em parecer final, complementar a análise anterior, já está tudo diferente. Então, tem que ter uma solidez na documentação, nas informações, para que a avaliação, então, tenha um bom resultado. Então, esse é um primeiro indicador que diz respeito à autoavaliação. Um segundo indicador vai falar do projeto, do processo de autoavaliação. Então, tem que ter um projeto para fazer a autoavaliação. Você não avalia tudo num ano só, ou 3 meses antes de postar o relatório de autoavaliação, que é todo 31 de março de cada ano. É um desenvolvimento de um planejamento. Então, há um processo. E isso precisa ser avaliado também se a instituição conseguiu realizar um planejamento a partir de todas as dimensões que devem ser avaliadas. Tá? Então, aqui tem, com relação, o terceiro indicador vai falar da comunidade acadêmica, a participação da comunidade acadêmica. Essa não é fácil, né? Trazer o representante da sociedade civil organizada. O que é isso? Representante da sociedade civil organizada não é um egresso, não é um que tem um comércio ali perto, é alguém que representa a sociedade em uma associação de bairro, em uma Câmara de Vereadores. Ele tem que ter uma representatividade. Ele foi eleito e ele representa um grupo de pessoas, sociedade civil organizada. Então você vai trazer uma pessoa que tem reconhecimento social e que pode influenciar na instituição. Então, esse indicador também da comunidade acadêmica vai analisar esse representante, a participação dele, as atas, as atividades, os estudantes, a participação dos docentes. Quer dizer, há um número mínimo de integrantes do CPA, mas todos devemos nos comprometer enquanto professores com o desenvolvimento da autoavaliação. Próximo.
A autoavaliação aqui é com relação às avaliações externas. Quer dizer, se a instituição analisou e divulgou os resultados. Você fez a autoavaliação docente. Todo final de semestre é assim, né? Não tem avaliação da disciplina? Como é que divulga esse resultado? Como é que comunica esse resultado? Uma pesquisa que é feita no campus, com relação aos refeitórios, aos centros esportivos, uma pesquisa com relação à qualidade desses espaços, como que é divulgado? Então, também é avaliado com relação aos instrumentos que são aplicados, as análises que foram feitas. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, que só 12% chegava à análise dos relatórios e à proposição de ações? Então, também, nesse quesito, a instituição vai ser avaliada. Pode passar mais um. Elaboração do relatório de autoavaliação. Se esse relatório tem início, meio e fim, mais ou menos isso. Se esse relatório contempla todos os eixos que hoje está organizado o instrumento de avaliação institucional, se ele contempla infraestrutura, se contempla o compromisso social, se contempla as políticas acadêmicas, se contempla uma análise de todas as dimensões de avaliação da instituição. Então, não é fazer uma parte de, mas você não precisa fazer isso tudo num ano. Lembram que tem um planejamento, mas ao final de pelo menos 3 anos, o relatório tem que estar concluído. E todo ano esse relatório parcial vai sendo apresentado. Próximo. A infraestrutura da CPA. Também é um quesito importante. Antes a gente olhava só a partir de requisito legal a instituição da comissão. Agora a infraestrutura, um local de trabalho para guardar essa documentação toda, que de certa forma também é sigilosa, porque tem informações importantes, né, de um processo de autoavaliação da instituição. Então se tem uma estrutura adequada para esse funcionamento e armazenamento das informações. Pode passar. Os aspectos que a gente destaca é uma comissão de avaliação. Quando ela chega na instituição, ela vai fazer algumas agendas e perguntas que vão chegar à conclusão dessas dimensões, desses indicadores que foram aqui apontados. Então, perguntas que serão feitas para os estudantes, nas agendas de trabalho dos avaliadores, perguntas que são feitas com os dirigentes, com os docentes. Como foi o processo de construção do plano de autoavaliação? Teve uma participação ou alguém fez o plano e organizou, imprimiu e guardou? Quais as dimensões avaliadas, quais os instrumentos utilizados nas diferentes dimensões? E olha que tem coisa riquíssima. Na página do INEP tem um material que foi publicado agora no mês de junho, que são os anais dos seminários de autoavaliação realizados em 2013 e início de 2014. Nós pedimos às comissões que apresentassem artigos contemplando o eixo de concepção, o eixo de instrumentos aplicados e o eixo de análises, e foram apresentados mais de 150 trabalhos. Então tem coisas riquíssimas ali naquele material que contam estratégias, técnicas e ações que são desenvolvidas pelas CPAs de todo o Brasil. Como são divulgados os resultados, como são utilizados os resultados da autoavaliação, como a CPA promove a articulação da autoavaliação com a avaliação externa, quer dizer, analisa os resultados do ENAD, analisa os resultados da avaliação em loco dos cursos, como é que isso acontece dentro da instituição. Pode passar, por favor? Esse instrumento, então, agora eu vou para o de curso, tá? Falei do institucional. Agora o de curso. É o mesmo curso para os 3 atos: autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. O que difere? O primeiro é um projeto, né? É só uma intenção, mas no caso das públicas, essa parte nem é avaliada, porque, como eu disse antes, o curso já inicia, não tem a fase de avaliação de autorização. Com exceção daqueles da portaria que vão falar de medicina, psicologia e... Exatamente, para os 3. Teve. Maio de 2015. Maio de 2015. Eu vou apontar rapidamente quais foram as mudanças desse instrumento. Mas ele é matricial justamente para que os avaliadores também não fiquem toda hora trocando instrumento. A gente tinha 12 instrumentos. Quer dizer, era uma loucura. Era analisar a especificidade da especificidade e você não tinha comparação. Então agora é um instrumento matricial e que a gente tem atenção à especificidade. Pode passar o próximo?
O de curso tem 3 dimensões, quer dizer, a organização didático-pedagógico, como que acontece o projeto, o perfil do corpo docente, quem faz o projeto pedagógico e as instalações físicas onde acontece o desenvolvimento do projeto pedagógico. São essas 3 dimensões avaliadas. Aqui, as alterações que a gente colocou no instrumento, elas dizem respeito especialmente àqueles eixos temáticos que a gente discutiu, que eu mostrei no início. Então, a acessibilidade, que passou a ser contemplada na estrutura curricular, nos conteúdos curriculares, no indicador da metodologia, no indicador de apoio discente, no indicador de tecnologia de informação e comunicação e no indicador de material didático e instrucional. Então vejam que a acessibilidade entra forte na questão da organização didático-pedagógica. Foram essas alterações promovidas no instrumento. Pode passar mais um? Ainda com relação ao estágio curricular supervisionado, que é o 1.9, a relação com a rede de escolas de educação básica. A gente quer aproximar a prática docente das escolas de educação básica, com a formalização de convênios, de acordos que possam ser analisados pelos avaliadores. A relação entre licenciandos e docentes e supervisores, quer dizer, quantos são os supervisores dessa relação dos estudantes que estão fazendo estágio. E a relação entre teoria e prática. Então, ele também amplia no conceito de estágio de prática profissional. Pode passar mais um? Todos esses conjuntos de instrumentos aqui é o que vai ser importante na hora da avaliação. Então, veja, o avaliador in loco, ele vai se valer do projeto pedagógico do curso. Outro dia eu fui numa instituição que estava desesperada e que recebeu uma avaliação de curso. Eles disse, não, a gente tem tudo atualizado. Tinha uma matriz curricular novinha, feita agora, 2015. Estava novinha, eles estavam olhando para aquela matriz. O projeto pedagógico era de 2008. Dizer, como que você atualiza a matriz e não atualiza o projeto pedagógico? Quer dizer, é um conjunto de documentos que tem que estar atualizados, integrados. PPC, PDI, DCNs, o formulário eletrônico que foi preenchido pela instituição e o instrumento de avaliação. Se dividirmos as tarefas, um preenche o formulário, o outro faz o PPC, essa conta não vai fechar. Quer dizer, tem que ser feito em conjunto e esses documentos aqui eles precisam dialogar. Né? Precisa ter relação com o PDI da instituição e ter relação com todos os demais documentos que estão fazendo parte da avaliação do curso. Pode passar? Quando é EAD, e depois vai ter uma fala aqui de EAD, quando é modalidade de educação à distância, o Cury falou hoje de manhã, né, das propostas da EAD, nós já avançamos com relação à avaliação de curso. A avaliação institucional está em construção no EMEC, o mesmo formato de modalidade. O que significa? A primeira avaliação, ela vai o conjunto, uma comissão de avaliadores é designado para a sede. Lá na sede tem toda a documentação com relação a professores, a organização do curso está na sede. Então a comissão de avaliadores vai preencher todo o instrumento de avaliação na sede. Quando for a designação de um outro polo que tenha a oferta do curso, o que foi informado na sede migra para aquele outro relatório. Então o avaliador já recebe a informação prescrita pelos avaliadores anteriores da primeira comissão. E ele pode fazer registros e principalmente ele vai complementar a dimensão 3 da infraestrutura, que é diferente em todos os locais. Então ele complementa aqueles indicadores que dizem respeito à questão do polo. Então alguns indicadores da dimensão 1 e da dimensão 3. Aí ele vai para o outro polo. No outro polo, de novo, já veio migrada a informação da sede, preenche do 1 e do 3. Vai para o outro polo que já teve a informação da sede, preenche de novo 1 e 3. A dimensão 2 já veio da sede, finaliza um único relatório que vai para as sedes. Então, na hora e depois, né, quando é institucional para o CNE. Então, esse conjunto de informações, ele vai junto e a análise, a decisão, então, é conjunta.
foi a melhor forma que a gente encontrou de integrar os processos de avaliação de um mesmo curso que é desenvolvido em diferentes locais, mas que tem uma especificidade da infraestrutura em especial do que está sendo ali desenvolvido e mais bibliografia, alguns campos da infraestrutura. Com relação ao institucional, hoje a gente está desenvolvendo esse mesmo fluxo no sistema EMEC. Então, por enquanto, a gente acaba tendo que mandar a comissão para 1 ou 2 locais no institucional e preenchendo o instrumento inteiro. E aí, no final, vai dar diferença nos relatórios, porque não são as mesmas pessoas e, com certeza, tem uma subjetividade aí que pode levar a uma diversidade de informação ou da avaliação. Então, a gente está organizando até de um local apenas a partir da indicação das séries para visita institucional. Mas é o melhor modelo que a gente tem para ver o conjunto das informações do curso nos diferentes locais, que se aplica muito à questão dos IFES. Pode passar? Bom, todas essas informações, elas têm sentido porque elas são usadas na política, tem um uso. Se a avaliação não tivesse um uso, talvez a gente não entendesse muito bem por que avaliar, né? Mas tem um uso muito claro. Isso é o que consolida a avaliação como política pública, dá sentido a um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, nas instituições públicas, a avaliação serve de referência para a matriz orçamentária. Então, o conjunto de cursos que tiveram CC satisfatório, ENAD satisfatório, o CI institucional satisfatório, que faz com que haja valores para a distribuição de recursos em todas as instituições públicas. Está definido em legislação também. Os resultados da avaliação, então, são subsídios, como diz no inciso 4º, pelos sinais, são os parâmetros definidos pela comissão do MEC, que faz parte da Andifes também nessa organização. Nas IES privadas, ProUni, FIES, Pronatec, mais recentemente Profimat da CAPES, então também tem uma orientação para os programas de financiamento que são desenvolvidos e de investimento que são desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Então isso dá sentido ao olhar para a avaliação, porque denota que tem qualidade e o que a gente quer é que os estudantes tenham matrícula, tenham expansão da oferta, onde realmente tem garantia da qualidade. Tá? Nos 11 anos finais, a gente tem ainda, então, o eixo estruturante é a questão da formação de professores, então, que eu falava antes, de 1º de julho de 2015, o artigo 22 eu já citei, pode passar. Ainda, no Plano Nacional de Educação, a meta 18, que fala da prova nacional docente, então até junho de 2016 nós devemos estar definindo pelo menos alguns parâmetros da prova nacional docente de ingresso à carreira docente para atendimento à meta 18 para todas as licenciaturas. Isso provavelmente será por meio de adesão dos municípios e estados, mas caberá ao estado disponibilizar uma ferramenta com uma prova que possa avaliar o ingresso da carreira docente nos sistemas públicos de ensino. Também, como eixo, a diretriz curricular da medicina, a formação médica com olhar especial agora, construção de novos indicadores, a audiência pública até o dia 4 de setembro está aberta, consulta pública para os indicadores, e com isso, com certeza, vai demandar agora capacitação de avaliadores para o entendimento desses novos indicadores. Pode passar. O programa Mais Médico institui mais uma avaliação. A partir do ano que vem, 2016, o INEP deverá fazer a avaliação seriada dos estudantes de medicina. Então, nós teremos uma avaliação no 2º, 4º e 6º ano dos estudantes de medicina. Para dar devido acompanhamento da formação, relatórios, disponibilização por curso e por instituição, a fim de que possa orientar a formação. A nossa intenção no INEP é aproveitar toda a experiência que já é desenvolvida pela ABEM no teste de progresso e a experiência que nós já desenvolvemos no Revalida, porque essa prova, ela coloca no artigo 9º da lei que o estudante vai ser avaliado com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, além de uma prova escrita, tem uma prova de habilidades, para ao final do 6º ano, todos os estudantes de medicina farão uma prova de habilidades e que provavelmente será também integrada às provas de residência. Pode passar?
Pode passar, seu grupo. Então, das reflexões, e agora eu quero que vocês falem, que eu já falei bastante, mas é ter a certeza de que a gente tem um sistema de avaliação verificado e aferido, né, de forma a que todos os setores, atores da sociedade possam participar. É uma ferramenta de gestão pública, né, tem que assim ser utilizada. Qualidade acadêmica com critérios e indicadores para a formação dos profissionais. Criação e regulamentação da qualidade da educação superior. Avaliação com política de Estado e não de governo, quer dizer, está instituído por inúmeras legislações, com autofinanciamento, inclusive pagamento de taxa, então tem sustentabilidade a quantidade da ação. Processos realizados por meio de um sistema eletrônico, dando transparência, tecnologia, credibilidade e agilidade. Pode passar mais um. E aí só uma... Bom, enfim, a garantia da qualidade e o entendimento de que a educação superior é um bem público. E eu diria que às vezes a gente olha para a avaliação e diz assim, eu diria que a qualidade não é um fim. A qualidade ela é um meio. O que a gente espera é o desenvolvimento da educação superior. Então, que por meio da qualidade a gente consiga obter um bom desenvolvimento da educação superior. Mais um seguinte. E aí, sorria, você está sendo observado. É mais ou menos isso, né? A gente tem que entender que a avaliação faz parte, né, da nossa vida, e isso na sala de aula, numa reunião de professores, em qualquer lugar que a gente esteja, a comunidade acadêmica deve entender a avaliação institucional como uma ferramenta de aprendizagem e permanente construção da qualidade. Então, que a gente possa ser sempre observado, né, e dos nossos resultados investir para a melhoria da nossa formação. Obrigada a todos.